Só lembrar então, nós entramos na semana passada com aquelas teorias, né? De que a carta foi escrita por Paulo, outros defendem que foi escrita por discípulos posteriores a Paulo, mas que conviveram com Paulo, e a nossa teoria que é dos bilhetes, que Paulo enviou bilhetes, discípulos posteriores enviaram bilhetes, a comunidade reuniu os bilhetes e juntou e deu o nome de Carta de São Paulo aos Efésios. Então, resumindo, para você que está vendo o vídeo, então veja o vídeo anterior que nós estamos trabalhando essas teorias. Ficou até bonitinho agora, né? Falando assim, né? Muito bem. O que é importante lembrar, sendo toda de Paulo, sendo toda de discípulos posteriores a Paulo, ou sendo parte de Paulo e parte dos discípulos posteriores a Paulo, não se coloca em xeque, não se coloca dúvida sobre a canonicidade do texto bíblico. Isto é, de qualquer forma que o texto bíblico tenha nascido, de qualquer forma que ele tenha sido escrito, ele é palavra de Deus, ok? Então ele é palavra de Deus. Se é toda de Paulo, se não é, isso não importa. O que importa é que ela é toda a palavra de Deus. Mas saber se ela é toda de Paulo ou não, nos ajuda na interpretação do texto. Então é importante saber por isso. Só que nós nunca colocamos em xeque a canonicidade, a sacralidade do texto bíblico. A carta de São Paulo aos Efésios é palavra do Senhor, graças a Deus, conforme nós falamos. Muito bem, então, nós vamos pegando parte por parte, e o texto bíblico já coloco aqui também nos slides, então vocês podem acompanhar. Se quiser acompanhar na Bíblia, é o capítulo 1. O capítulo 1 da carta de São Paulo aos Efésios, todos os versículos do capítulo 1, mas a gente vai aos pouquinhos, tá? Então, não perca de vista a introdução da semana passada, não perca de vista, mas mesmo sem a introdução, dá para a gente acompanhar aqui, tá bom? O método que nós vamos utilizar é leitura comentada, a gente vai lendo e vai comentando, tá bom? Então, é o estilo mais comum de aula bíblica. O estilo mais comum de aula bíblica é isso. Em outros encontros, nós vamos ter outros modelos, como já tivemos outros modelos, não é? Mas hoje, então, vai ser olhar para o texto e vamos ver o que o texto nos diz, tá bom? Então, o capítulo 1, ele vai começar então com os 2 primeiros versículos. Então, capítulo 1, com os 2 primeiros versículos, e esses 2 primeiros versículos apresentam o endereço e a saudação. O endereço e a saudação são tipicamente paulinos e encontram-se com variações no início de todas as cartas. São Paulo apresenta-se como apóstolo. Esse detalhe é significativo, pois São Paulo e a sua atividade missionária não foram bem vistas e nem aceitas por alguns grupos cristãos primitivos e conservadores. Quando digo conservadores, aqueles que estão mais apegados ao judaísmo. Então, houve grupos mais apegados ao judaísmo, e esses grupos eles criaram certa resistência a Paulo. O começo da carta aos Efésios, portanto, pode estar marcado por esse conflito. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo. Para Paulo estar reforçando que ele é apóstolo, é que tem gente lá que está dizendo que ele não é. Então, Paulo faz questão de escrever lá, eu sou o apóstolo. Ele faz questão de estar colocando isso. Então, isso é próprio do texto. O jeito que está lá é o jeito de Paulo, e é isso que nós vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhada. Então, aí, olha, os 2 primeiros versículos.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ok? É a saudação da missa, uma das saudações da missa, nós copiamos daqui, tá? Mas aí, olha, você percebe, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Estão percebendo? Então, o que acontece? Há lá na comunidade, a gente que passou por lá, que está dizendo que Paulo não é apóstolo. Não é? Paulo não é apóstolo. Porque Paulo não caminhou com Jesus aqui na terra. Paulo não pertencia ao grupo dos 12. Paulo não é apóstolo. Paulo não é apóstolo. Então, alguns diziam isso, né? E aí Paulo, ele começa deixando bem claro, olha, é Paulo, apóstolo, mas não pela vontade dos homens. Não por nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. E aí ele dirige aos cristãos e fiéis em Jesus Cristo. Aos cristãos de Éfeso, então há comunidade em Éfeso, mas também há aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. Então, não são fiéis ao homem, ao humano, mas fiel a Jesus e seu projeto, e seu evangelho. Então, aqui nós temos esse destaque, que é a questão da fidelidade. Então, aqui temos aí a questão da fidelidade. Então, esse termo é um termo muito importante para a experiência cristã. Nós somos chamados, a princípio, como igreja, de os fiéis. Eu sou fiel da igreja católica, eu sou fiel da paróquia tal. Veja, antigamente, sabe qual o título que se usava? Freguês. Eu sou freguês da paróquia tal. Fulano de tal, batizado, tarará, tarará, freguês da paróquia Nossa Senhora do Ó. Eu tive um batistério que eu recebi e estava escrito isso, não é? Freguês da paróquia Nossa Senhora do Ó, lá de São Paulo, na freguesia do Ó. Freguesia do Ó, paróquia do Ó. Freguesia, eu sou freguês daquela paróquia, eu sou freguês. Freguesia do Ó. Vocês pensam o quê? Para Demétrios é cultura. Inútil, mas é cultura. Entendeu? Então, freguesia. Então, essa palavra, ela não traduz plenamente o que nós somos. Aqui, Paulo está dizendo fiéis. Fiéis. Fiéis é gente que deposita fé. Gente que deposita fé. Nós depositamos nossa fé em Jesus Cristo. Então, essa carta é para nós. Para todos aqueles de Éfeso e para todos aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. E aí, gente, olha que interessante, o segundo versículo. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, o segundo versículo é esse. Aqui aparece duas palavras muito fortes. Então, a palavra graça e a palavra paz. Então, essas duas palavras, elas são palavras muito fortes. E aí, gente, quando a gente olha para o texto, não é? Então, encontram-se esse começo da carta, né? Não é igual nas outras cartas. Sempre tem uma pequena variação. Tem vezes que Paulo fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então tem pequenas variações, tá? Tem pequenas variações. Aqui é graça e paz. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em todas as cartas de Paulo, então, tem alguma pequena variação. Mas tem duas palavras que são muito comuns a elas. E é a palavra graça e a palavra paz. Então, essas duas palavras, de fato, elas são muito importantes, tá? Nos textos de São Paulo. Graça e paz faz parte do conjunto teológico
do ensinamento de Paulo. Paulo nos ensina, e na base de seu ensinamento, a ideia da graça e a ideia da paz estão presentes. Lembrando que Paulo, ele vem de onde? Ele vem da tradição judaica. Então ele carrega a ideia de graça e a ideia de paz a partir daquilo. Só que Paulo também tem conhecimento da cultura grega. Então ele, na cultura grega, ele agrega também o conhecimento da graça e da paz que vem da experiência dos gregos. Então Paulo, ele faz uma simbiose muito bonita. E aí, gente, a graça faz pensar em quê? Faz pensar Deus derramando o seu carinho, sua ternura, o seu afeto, a sua amabilidade, gratuidade e outras características que mostram que ele é pai e mãe. Bom pai, boa mãe. Não qualquer pai, qualquer mãe, mas um pai bom, uma mãe boa. Então, quando Paulo ele coloca a ideia de graça, ele imagina Deus derramando toda a sua bondade amorosa sobre nós, e aí sim para aquela regra, sobre nós, apesar de nós não merecermos sua graça. Aí você sabe das minhas palavras lá, que eu gosto de falar, né? O que a gente merece? Chibata. O que a gente merece? Chibata. Mas ele derrama sobre nós a sua graça. E graça é o quê? Deus derramando seu amor, sua bondade, sua gratuidade, seu carinho, sua ternura. Tudo de bom que é de Deus, ele derrama sobre nós. E aí, a outra palavra que aparece é a palavra paz, que lá da tradição judaica é a palavra shalom. A palavra graça, ela tem o indicativo de Deus derramando sua bondade, e aqui nós temos a palavra shalom, que a gente traduziu que shalom é plenitude de vida. Qualquer pessoa que a gente pergunta o que é shalom, shalom é plenitude de vida. Só que é plenitude de vida para todos, não só para alguns. E aí a gente lembra de João capítulo 10, versículo 10, onde Jesus coloca: eu vim para que todos tenham vida. Todos tenham vida. E a tenham plenamente, em abundância. Isso é shalom. E aí, olha, a shalom, essa plenitude de vida é consequência da graça e de novas relações entre as pessoas. Então, consequência da graça é consequência de Deus derramando sua bondade, seu amor misericordioso sobre nós, apesar de não merecermos. A paz é consequência disso, mas também é consequência do nosso esforço em viver bem com nossos irmãos e irmãs. Então, nós temos um componente que é um componente divino, a graça, mas nós também temos um componente humano, que é o nosso esforço em viver bem. Para viver bem a plenitude da vida, eu preciso me esforçar por viver bem com vocês. Então, esse componente, ele é fundamental para a paz, o componente divino e o componente humano, ok? Então, aí nós temos um pouco isso. Essa experiência, então, da graça e paz, ela perpassa todas as cartas de Paulo. Então, todas as cartas de Paulo vai ter esse contexto. Quando, por exemplo, Paulo escreve para Filemon, ele tinha um escravo, que era o Onésimo, o escravo. O escravo fugiu, deve ter gastado o dinheiro de Filemon. E ali, então, Filemon não pode voltar, que se voltar ele pode ser condenado à morte, pode levar uma surra, e assim vai. Vida de escravo não era fácil. Paulo, ele devolve Onésimo dizendo: olha, ele veio como um auxílio para mim, eu estou te devolvendo como irmão.
E na tradição judaica, um irmão não pode escravizar o irmão. Ao devolver Onésimo como irmão, Filemo fica numa sinuca de bico, né? Fica numa situação complicada, porque se ele mantém como escravo, ele não está obedecendo o mandato de Paulo, que é o mandato de Cristo. Cristo quer nos libertar, ele veio para a liberdade. E ali então, nós sabemos depois, pela tradição, que de fato Filemo liberta Onésimo. E Onésimo se torna bispo da igreja. Ele é um dos bispos da igreja, Santo Onésimo. Ele é santo e é um santo bispo da igreja. Então, é uma figura muito, muito interessante. Quando Paulo, então, devolve como irmão, Paulo está levando em si a ideia da graça a Filemo. Nós não merecemos o amor de Deus. E ele derramou o amor de Deus sobre nós. E outra coisa, vida em plenitude. Onésimo tem direito de viver plenamente a liberdade. Você tem direito de viver plenamente a liberdade. E aí, Paulo, eu que estou preso, apesar de estar preso, eu estou preso por minha liberdade, minha própria vontade. É porque eu quis seguir livremente a Jesus que eu estou preso. Esta prisão é consequência da minha liberdade. Então, sempre a ideia da graça e da paz perpassa toda a teologia, todos os escritos de São Paulo. Então, isso é base. Ok? À frente. O hino. Dos versículos de 3 a 14, nós temos um lindo hino cristológico. Na introdução eu falava, olha, a carta aos Efésios, ela é cheia de hinos. E aqui nós temos um grande hino cristológico. Hino cristológico porque quem está em evidência é o Cristo. Porque para Paulo, Cristo é o centro da nossa experiência no contato com Deus. O nosso contato com Deus se faz por meio de Cristo. A nossa salvação foi alcançada por Cristo. E o nosso corpo, que é a igreja, tem como cabeça o Cristo. Então, para Paulo, o Cristo é o centro e o Cristo é o fundamento. Nenhum outro fundamento seja colocado a não ser Jesus Cristo. Então, a ideia de Cristo como centro, ela é comum em todo o Novo Testamento. Gente, todo o Novo Testamento, ele parte de Cristo. E Paulo é o primeiro que escreve isso. Paulo é o primeiro escritor do Novo Testamento. Então, Paulo deixa sempre muito claro essa centralidade em Cristo. E aí, então, nós temos o hino, né? Então, olha, o grande hino de Efésios, então, 1, 3 a 14, abre a primeira parte da carta. Lembra, a carta se dividia em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, essa primeira parte, esse hino, é a grande abertura da primeira parte. O hino é complexo e denso de significados. É a grande síntese de toda a obra. Nós temos neste hino a síntese de toda a carta aos Efésios. Então, olhar bem para o hino é olhar bem para toda a carta. O hino, ele é uma experiência que não é um ponto de partida. É ponto de chegada. É depois de um longo caminho que nós fazemos um hino. Então, o que acontece? Quando Paulo transmite o hino, esse hino, Paulo está transmitindo o fruto de um longo caminho. Como fora quando ele transmitiu o hino ao amor na primeira carta aos Coríntios. Então, é fruto de um longo caminho. Aqui, então, nós temos o fruto de um longo caminho. Em outras palavras, é um portal que já traz em miniatura todos os grandes temas a serem desenvolvidos no longo texto da carta. E aí a gente olha um pouquinho, vamos olhar parte por parte. Então lá, o primeiro versículo aí, versículo 3, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Cristo, em Cristo. Então, isso perpassa todo o pensamento de Paulo também, tá? Essa centralidade de Cristo. Então, a primeira frase, tá? Essa primeira frase proclama que Deus é bendito e que em Cristo deu-nos todas as bênçãos possíveis e imagináveis e inimagináveis também. E aí, então, aqui a palavra bendito, então, a palavra bendito, certo? Dito aquilo que foi dito aquilo que foi falado. Bem, bondade, bom, bem, bendito, eu falo bem. Que todos falem bem de Deus. Que Deus seja bendito. Deus seja bendito. Então, dizer bem. Maldito, dizer mal. Dizer mal. Então, maldição é dizer e fazer mal. Bendição, dizer e fazer bem. Bênção, agir bem. Agir bem, dizer bem. Então, me dá uma bênção, me diz algo bom da parte de Deus. Algo bom da parte de Deus. Ai, fulano seja amaldiçoado. Que todos falem mal dele, inclusive Deus fale mal dele. Então, essa é a expressão que vem que é tão comum na nossa linguagem. Então, o que é uma maldição? É dizer mal. O que é uma bendição? É dizer bem. O que é, olha, ele foi benzer. Dizer bem. Ai, eu recebi um benzimento. Eu recebi uma palavra boa. Me falaram coisas boas da parte de Deus. Isso é um benzimento, uma benção. Aí. Então, são as raízes aí da palavra, iluminando um pouquinho a nossa experiência do texto. E aí, então, olha, Deus é bendito. Então, Deus é que todos falem bem dele, porque ele nos deu todas as coisas por meio de Cristo. E nós somos abençoados, Deus nos diz coisas boas por meio de Cristo. Então, toda a bênção nós recebemos por meio de Cristo. E aí, o que vem em seguida é a explicação e o desenvolvimento dessa ideia. E aí a gente vai então para os versículos seguintes. Então, versículo 4. O versículo 4, nós temos uma primeira bênção. Uma primeira bênção. E aí, olha, ele nos escolheu em Cristo. Olha aí de novo, ó. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Então aqui nós temos algo muito, muito interessante, que é a predestinação. Já fomos escolhidos antes da criação. É claro que o seguimento meu de Cristo só vai acontecer se eu seguir Cristo. Se eu, pela minha liberdade, viver. Só que Deus, quando me criou, Ele já apontou um caminho para mim. Já apontou um destino para mim. Eu estou predestinado a ser imagem e semelhança de Cristo. Eu e você estamos determinados, destinados, predestinados a sermos imagem e semelhança de Cristo. Lembrando que a nossa imagem foi desfigurada pelo pecado. Pelo pecado fomos desfigurados. Então, o nosso destino é ser como Cristo, porque nós veremos tal como Ele é. O nosso destino. Então, antes de criar um mundo, nós já estávamos predestinados.
Então, essa é a primeira bênção, E olha, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Diante dele no amor. Interessante isso. Toda a nossa experiência de saída de Cristo, nós fomos criados pelo Pai a partir de Cristo, é uma experiência fruto do amor. Se o nosso ponto de partida lá atrás, antes mesmo de nós existirmos, foi Cristo, amor, o nosso ponto de chegada, o nosso destino também deve ser Cristo, amor. Então, Cristo, ele é o alfa, o ponto alfa. Deus nos cria nele, o ponto alfa, por amor. Ele que é amor. E o nosso ponto ômega, o ponto de chegada, o ponto final, é Cristo também. É Cristo, amor. Amor. Então, isso é muito importante, a gente não perder de vista que a experiência que Paulo transmite para a gente, em todas as suas cartas, e aqui na carta aos Efésios, é de que, de fato, a fé cristã, ela é uma fé baseada no amor. Então, isso é muito importante. Não há espaço para o ódio. Não há espaço para o ódio. E aí, gente, isso é algo muito importante. No Antigo Testamento, nós temos a experiência daquilo que chamamos de salmos e orações imprecatórias. Salmos e orações imprecatórias. Salmos e orações imprecatórias são salmos onde nós maldizemos, onde nós amaldiçoamos. Acontece que eu estou muito bravo, mataram minha família, e porque eu estou cheio de tristeza e ódio, então na hora que eu vou rezar, eu solto para Deus: Deus, faça-me justiça, mate da mesma forma a família dele como ele matou a minha. Esse tipo de oração é uma oração imprecatória. Imprecatória. Isso, então, foi muito praticado no Antigo Testamento. Só que nós somos o povo da nova aliança. E como povo da nova aliança, nós partimos de Cristo. E ao partir de Cristo, o que nós levamos conosco? Nós não levamos sacola, nós não levamos 2 túnicas, nós não levamos sandálias, nós não levamos dinheiro. O que nós levamos apenas é Cristo. É Cristo. E porque o Pai cria em Cristo, no amor, e o Cristo é a epifania do amor do Pai, o nosso ponto de partida é Cristo. O que eu posso levar? Cristo, o amor. Então o que acontece? Eu não posso partir do pressuposto que a minha oração caiba mal. Não posso partir disso. Então o que acontece? Aqui na primeira bênção, eu tenho que ficar bem claro que eu não posso levar ao outro a maldição, o mal dizer, o amaldiçoar. Eu não posso levar isso. Então, o que acontece? Todas aquelas inúmeras orações imprecatórias do Antigo Testamento, elas deixam de existir no Novo Testamento. Elas deixam de existir. E aí a gente lembra de Jesus que dizia: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Agora, aos antigos foi dito o quê? Amai o amigo e odiai o inimigo. Aí vem então Jesus, ele fala: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Que vos perseguem. Então Jesus, o ponto de partida é ele. Então a gente não pode levar ao ódio conosco. Então Paulo está dizendo aqui, olha,
para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Nosso ponto de partida é ele. O nosso ponto de partida não pode ser as nossas emoções, porque nossas emoções são negativas muitas vezes. Muitas vezes são negativas. Sabe aquela história? Vai e siga conforme o seu coração. Aí eu vou lá e dou uma facãozada na cabeça do outro. Porque no meu coração eu estou com muita raiva do outro, eu estou cheio de ódio do outro, e eu estou com um facão na minha mão, e a cabeça dele, sem querer, encontrou o meu facão. Não é? Isso. Então, não. Nós não vamos fazer conforme diz o nosso coração. Nós vamos fazer conforme diz o coração de Jesus. É o coração dele que nós vamos seguir. O coração dele que é o modelo. Já pensou se vocês assim, olha, vão e sigam conforme o coração de Demétrios? Já pensou onde você ia parar? Gente, é para baixo direto. Para baixo direto. Então, não é para seguir este coração. E o seu também não. Porque o coração dele. O que é que nós rezamos? Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O dele é o modelo, não é o meu. Se eu fosse seguir o meu, eu estou lascado. Não é? Isso. Então, não posso. Então, Paulo está deixando já bem claro que, olha, o ponto de partida é Cristo. E por isso nós levamos Cristo como bagagem. E não outras coisas. E assim, então, o amor de Cristo, ele é o elemento. Então, não cabe na nossa oração o mal. Não cabe. Eu não tenho direito de pedir para o pai, faça o mal para o meu irmão. Eu não tenho esse direito de fazer isso. Porque o ponto de partida é Cristo, e Cristo é amor. E mesmo antes de eu ser criado, ele já tinha o quê? Me predestinado ao amor e a amar. Então o amor é o nosso ponto de partida. Bonito, né? Isso, é legal. Muito bem. E aí, olha, concentra-se na escolha. Percebe? Ele nos escolheu. Deus Pai nos escolheu. Escolha. A expressão escolha é muito importante. O Antigo Testamento desenvolveu abundantemente o tema da eleição, porém circunscrito a um povo e a uma raça, Israel. Israel é o povo eleito do Senhor. O começo de tudo deu-se com Abraão. O hino afirma que essa escolha aconteceu antes da criação em Cristo, com um objetivo bem claro, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Então, também é um tema muito precioso a eleição. A gente gosta muito de usar a palavra a vocação. Vocação, escolha, chamado. Fomos escolhidos, fomos chamados por Deus. É um tema que também nos é caro, um tema também que é precioso para a gente. Aí, gente, versículo 5 e 6. Versículo 5 e 6, ele traz aí uma segunda bênção. E aí, olha, ele nos predestinou, ó a palavra, predestinou. Aí, predestinou. Nos escolheu antes e apontou antes de nós existirmos. Demétrios, se você quiser mesmo viver o sentido da vida, esse é seu destino. Siga esse caminho. De que forma, Senhor? Se vire, você que escolha. Mas siga esse caminho. O ponto de partida é meu filho, o Cristo. O caminho que vai levar até o seu destino é Cristo. E o seu destino é Cristo. Assim quis o Pai. O Pai quis dessa forma. E olha então, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos,
por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio do seu Filho querido. E aí, olha que interessante, então, trata-se, então, predestinação. Gente, algumas igrejas protestantes, elas assumiram isso de uma maneira muito mais, assim, de uma maneira muito profunda, a ideia da predestinação. Algumas até caindo em alguns erros, outras corrigindo os erros atualmente. Mas, por exemplo, me vem muito na cabeça a igreja presbiteriana, que tem lá os seus pés no calvinismo, onde se tem a ideia da predestinação, né? Os calvinistas, eles têm uma ideia muito profunda disso, da predestinação, e, claro, alguns exageraram tanto que falaram assim, olha, quem já está predestinado ao céu, vai para o céu. Se a pessoa está predestinada ao inferno, ela pode fazer tudo o que for, ela vai para o inferno. Alguns exageraram, mas não é o caso assim das igrejas sérias. Hoje, que nem a gente conversa bastante com os presbiterianos, eles têm uma experiência muito bonita da ideia de predestinação, que é semelhante à ideia que nós temos de predestinação. Então, dizer assim que é um conceito que já deu muita polêmica, tá? Já deu muita polêmica, ainda mais com essa ideia de que se eu estou predestinado, eu posso aprontar, pintar e bordar que eu vou para o céu. Se eu estou predestinado a ir lá para o colo do coisa ruim, eu posso rezar, fazer o bem, tudo, e vou para a coisa ruim. Essa ideia, ela caiu por terra. Apesar que algumas igrejas hoje pentecostais têm um pouco essa ideia, acaba tendo um pouco essa ideia também. Assim. Mas as igrejas assim mais calejadas, como nós, os presbiterianos, os metodistas, já temos uma ideia bem clara do que é a predestinação. Predestinação é isso. Deus está apontando para a gente o caminho. Olha, esse é o seu destino. Isso que é bom. Eu te criei para isso. Antes de eu te criar, eu desejava isso para você. Era a minha vontade. Que você fosse feliz, que você fosse realizado, que você fosse plenamente a imagem do meu filho legítimo, Jesus. Porque você é meu filho. Porque o meu filho é teu irmão, nos diz o Pai. E aí, gente, olha que legal, na bênção anterior, Deus é chamado de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nessa segunda bênção, ele é apresentado como nosso Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai, pois fomos predestinados em Cristo a sermos seus filhos adotivos. Lá, Pai de Jesus, agora também é nosso Pai. A segunda bênção, Jesus se fez nosso irmão. O nosso destino é ser como Ele. Nós somos filhos do mesmo Pai. Gente, Éfeso, comunidade grega, gente da Grécia, gente que não era judia, mas que também tem um ou outro que é judeu lá. E aí? O judeu está salvo, o grego está condenado? Quem é que salva? É Jesus quem salva. E nós, gregos e judeus, fomos predestinados a sermos como Jesus. Fomos predestinados. Antes de nós sermos criados, nós já éramos desejados pelo Pai e pela vontade dele ser como Jesus é. Então, nós estamos navegando nessa praia. Aí, gente, 7 a 8, temos uma terceira bênção. Então, temos aí uma terceira bênção. E olha, vai vendo. Agora, vocês percebam como que esse hino ele está girando todo em torno de Jesus, pela vontade do Pai. O Pai nos apresenta Jesus como o meio do qual nós nos ligamos a Ele. A nossa ligação com o Pai é por Jesus, é em Jesus, é com Jesus. E aí, vem aí o versículo 7 e o versículo 8. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos
e nele nossas faltas foram perdoadas. O que a gente merecia? Chibata. No entanto, pelo sangue dele, nossas faltas foram perdoadas. É a graça. A graça e a reconciliação. Conforme a riqueza de sua graça. É a graça. É a graça. Tá? Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Então, olha, é em Cristo, é por Cristo, é com Cristo, e a graça nos é derramada pelo seu sangue, porque por ele temos a remissão dos nossos pecados. Então, em vez de merecer, em vez de levar chibatada, a gente recebe o perdão. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. E assim, Paulo, mesmo você com esse agasalho limitado do Palmeiras, você foi salvo. Deus te ama e ele derramou sua graça sobre você. Isso aí, gente, é legal isso. É. E aí, gente, esse tipo de coisa está na base da nossa fé. Só que no dia a dia, esses conceitos, nós vamos perdendo esses conceitos. Nós vamos perdendo, e aí de vez em quando nós nos achamos merecedores da salvação. Não é? Nossa, eu fiz uma coisa tão boa, estou recebendo isso, Deus, cadê minha recompensa? Não é? É só pancada? Não vai ter um troquinho aí para mim, não? Então a gente se pega pensando isso, vivenciando isso, e a gente acaba esquecendo desse. Se Deus fosse dar o que a gente merecia, entende? Mas Paulo fala que a salvação é dom de Deus, não é merecimento. Não é merecimento, é graça. É graça. É Deus derramando sua bondade sobre nós, apesar de nós não merecermos. Isso é graça. Isso é graça. Então o que acontece? São elementos básicos da nossa fé, devia ser elemento básico da nossa espiritualidade. O que significa, por exemplo, o voto quaresmal com essa ideia? O voto quaresmal. Não é? Vou fazer um voto quaresmal, eu vou fazer jejum, vou ficar sem comer. O que significa o jejum a partir da graça? A partir da graça. Eu vou fazer jejum para ter o meu controle. Eu não tenho controle de nada. Eu não controlo nem minha bexiga, gente. Não é? Não tenho controle. Não controlo nada. E eu vou fazer um jejum para me controlar? Não vou me controlar, não tenho controle. Não é? Eu vou fazer o jejum para pedir que ele possa controlar um pouco o meu coração. Não é? Que muitas vezes está cheio de ódio. Não é? Eu não vou comer doce. Sabe por que eu não vou comer doce? Porque eu sou diabético. Mas é tão bom doce. Então, mas por que eu não vou comer o doce? Não é? Por que eu vou fazer esse sacrifício? Porque eu recebo tudo, eu recebo a doçura de Deus na minha vida. Deus é pura doçura no meu caminho, não é? Não vou comer doce e o dinheiro do doce eu vou dar para alguém. Porque esse alguém tem Cristo nele, né? E porque Cristo é doçura na minha vida. Tem gente que eu não vou beber refrigerante. Não, Deus já é o refresco da nossa alma. Então na quaresma eu não vou beber refresco, porque Ele é o refresco da minha vida. Em agradecimento por Ele refrescar minha alma, eu vou pegar esse dinheiro do refrigerante e vou dar para alguém. Então o que acontece? O nosso jeito de lidar com a própria fé na igreja muda conforme nós vamos adotando e tomando posse novamente desses conceitos que já eram nossos, mas que com o passar do tempo fomos perdendo. Não é? Então recuperar esses conceitos é um dos papéis importantes do estudo do Novo Testamento.
Porque esses conceitos nos são caros. Aí a gente vê tanta gente pegando os conceitos e vivendo a moda do Antigo Testamento. Não tem sentido. Porque para nós, tudo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Então, esses conceitos nós aprendemos por causa de Cristo. Pois é, temos muito o que crescer. Também, olha que interessante, ó, fala da libertação pelo sangue, e do perdão dos pecados. O sangue de Cristo e o perdão dos pecados. Para entendê-la de modo adequado, é bom recordar o significado do sangue do Cordeiro de Deus na noite pascal, em que os hebreus saíram do Egito, certo? Do sangue dos animais que expiavam os pecados. Eu pecava, tinha que matar um animal para perdoar o meu pecado. Eu pecava, tem que matar um outro animal para perdoar o meu pecado. Eu pecava de novo, tem que matar um outro animal. Jesus, para com isso. O amor de Deus é infinito. Deus não fica com um caderninho contando o seu pecado, o meu pecado. Olha, eu preciso de 2 arrobas de boi agora para... Não tem sentido. Não é assim que funciona. E aí então, olha, o Cordeiro é o sangue, o sangue do amor é que agora manifesta o perdão. Manifesta o perdão. Então, na noite da Páscoa era o Cordeiro imolado. O Cordeiro imolado agora é o Cristo. É o Cristo. De uma vez por todas. E aí então se recorda isso. Aí, gente, olha que interessante, ó. Temos mais uma bênção. Quanta bênção, né? Nesse pequeno canto, tá bom? Muito bem. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora de levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro, tantas as coisas celestes como as terrestres, sob uma só cabeça, Cristo. Gente, como insiste, né? Como insiste na pessoa de Cristo. Então isso é um hino profundo. E aí então, olha, o verbo conhecer, certo? E conhecer o quê? Olha a palavra forte, ó. Mistério. Novamente, ó, a vontade, certo? Ó, livre decisão, ó, liberdade, tá? A plenitude, reunindo o universo. Gente, não é só a nossa Terra, o universo inteiro. Então, esse Cristo, eu gosto de falar que é o Cristo cósmico. É o Cristo universal. É o Cristo que salva e que atinge tudo. A salvação de Cristo não toca só o humano, toca todo o universo. Todo o universo é tocado pela salvação em Cristo. Porque todo o universo foi criado pelo Pai olhando o seu Filho. Mas eu repito, quando ele olha quando vai se criar o humano e o Pai está olhando o Filho, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher são imagem e semelhança. O Pai fala para o Filho, ó, nós aqui, ó, façamos. E eles fazem. Olha nós aqui. Eles fazem. Podíamos estar mais bonitinhos sem o pecado. Mas o pecado nos desfigurou. Só que o Cristo nos reconfigura, desfigura, o Cristo reconfigura a nós de acordo com sua imagem. E aqui, olha, a ideia da cabeça, né? O Cristo como cabeça. Né? E aí, gente, olha, morte e glorificação de Jesus constitui o centro da mensagem
cristã. Como nós chamamos isso aqui? Mistério pascal. O mistério pascal de Cristo. Vida, morte e ressurreição de Jesus. É o mistério pascal. O mistério pascal é o centro de toda a mensagem cristã. É o centro. Porque tudo gira em torno de Cristo. O Pai quis dessa forma. Decisão do Pai. Quem somos nós para questionar o Pai? É por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aí, olha, o tema central dessa bênção é a glorificação de Jesus, tornado cabeça de todas as coisas, as celestes e as terrestres. Todo o universo é tocado pelo Cristo. Quando Cristo morre de braços abertos, seus braços abertos abraçam todo o universo. Todo o universo é abraçado por Cristo. Fala a verdade, não é legal? É interessante. E são assim, esses conceitos, nós temos que tomar. O legal desses pequenos cursos bíblicos é que a gente vai juntando os conceitos que no dia a dia tem o outro, perco. No dia a dia eu não penso muito nisso no dia a dia. E aí quando a gente para estudar, nossa, isso está aqui na nossa frente, o texto está lá, e eu não tinha percebido. E é presente. Então isso é legal, isso é legal mesmo. A quinta bênção. Pois é, mais uma bênção. Versículo 11 e 12. Em Cristo recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz segundo a sua vontade. Fomos predestinados a ser o louvor da sua glória, nós que já antes esperávamos em Cristo. E aí, fala da herança. Esse tema tem uma longa tradição na história do povo de Deus e está ligado, entre outras coisas, ao tema da aliança e a posse da terra prometida. A terra é a herança que Deus reserva para seu povo. Este, por sua vez, é a herança de Deus. Então, no Antigo Testamento, isso, tá? Antigo Testamento. A terra é a herança do povo, o povo é a herança de Deus. Isso. Só que nós somos o povo da nova aliança. Nós fomos agregados por Cristo ao povo eleito. Ele se fez nosso irmão. E se Cristo é filho legítimo, ele tem direito à herança. Se ele fez com que eu fosse adotado pelo Pai, e eu e você somos adotados pelo Pai, nós também temos direito à herança. O que a gente merecia? Chibata. Mas agora nós temos direito à herança. Direito à herança. E aí, então, esta herança nós só temos direito por Cristo. Por Cristo. Então, temos o direito à herança, Cristo. E a nossa herança? A salvação, o reino dos céus, a vida. Mas qualquer vida? Vida em plenitude. Sexta bênção. Quanta bênção! Versículo de 13 e 14. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Em Cristo ainda vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Aí Paulo está fazendo uma bela ligação do Antigo Testamento com a experiência de Jesus. E olha que legal. O tema dessa bênção é o Espírito Santo, comunicado indistintamente a todos, judeus e não judeus. O Espírito torna-se assim o motor da esperança da humanidade que caminha rumo à libertação completa. Por Cristo, o Pai nos dá o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, ele é comunicado tanto àqueles da antiga aliança, como também o povo da nova aliança, porque Cristo se fez nosso irmão. Muito bem. Indo para os finalmente, o agradecimento. Fiquei sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor de vocês para com todos os cristãos. Por isso, não cesso de dar graças a respeito de vocês, quando os menciono em minhas orações. Isso aqui é bem típico de Paulo. Então, para nós, isso aqui é um bilhete totalmente de Paulo. Totalmente paulino. Esse bilhete aqui, tá? Totalmente paulino. Paulo dá a entender que não conhece pessoalmente os destinatários da carta. Então, o que aconteceu? Paulo já esteve na comunidade. Paulo foi para a prisão. A comunidade vai se renovando. Vai entrando gente nova. Gente vai embora. Dá-se a impressão, então, que Paulo está mandando um bilhete para gente que lá na comunidade ele ainda não conhece. Então dá-se essa impressão. Simplesmente afirma que ficou sabendo. A ação de graça se transforma em pedido. E aí vamos dar uma olhadinha, ó. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, lhes dê um espírito de sabedoria que lhes revele Deus e faça que vocês o conheçam profundamente. Que lhes ilumine os olhos da mente para que compreendam a esperança para o qual ele os chamou, para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo, e compreendam o grandioso poder com que ele age a favor de nós que acreditamos, conforme sua força poderosa e eficaz. Que ele dê força, que ele derrame sua graça, que ele faça com que vocês tenham vergonha na cara, que ele faça com que vocês sejam firmes, fortes, renovados, iluminados. Só coisa boa, só coisa boa. E aí, ó, esse pedido se desdobra em 3. Então, qual foi o primeiro pedido? Que Deus dê um espírito de sabedoria. Gente, biblista adora fazer isso, pegar um texto e disseca. O que ele disse primeiro? Espírito de sabedoria. Segundo, que ilumine os olhos da mente. Terceiro, que eles compreendam o poder de Deus. Há a presença das 3 virtudes mais importantes para a vida da comunidade: a fé, o amor e a esperança. Gente, isso passa batido quando a gente lê. Passa batido. A gente não percebe que as 3 coisas estão lá. A fé, a esperança e o amor estão presentes no texto. Lembrando que essas virtudes que Paulo está colocando, isso está esparramado por todas as suas cartas, de uma forma ou de outra. Está tudo esparramado lá. Terminando, Cristo é o centro. E aí se conclui essa beleza, ó. Ele manifestou em Cristo, ele a manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder ou soberania, e de qualquer outro nome que se possa nomear, não só no presente, mas também como no futuro. De fato, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo e o colocou acima de todas as coisas, como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todas as coisas. Bonito isso, ó. A plenitude daquele que plenifica tudo em todas as coisas. E aí, ó, o hino aprofunda o tema do poder glorioso de Deus em favor de quem crê. Aqui, ó, o fiel, aquele que crê, o fiel.
A ressurreição e a glorificação de Jesus à direita de Deus, tornado cabeça do universo. Constitui o centro da fé cristã. Na região de Éfeso e cidades vizinhas, lá na Ásia Menor, havia muita influência de outras religiões. Aparece o tema igreja. A igreja da carta aos Efésios não pode ser identificada com esta ou aquela igreja. Ela é a igreja de Cristo. Então não pode ser essa, aquela. É a de Cristo. Não vai seguir aquela assembleia, aquela outra assembleia, de tantas religiões que tinha ali presente em Éfeso. Mas Cristo é o centro. Nós somos de Cristo. Então essa centralidade, isso é fundamental nessa experiência de Paulo. Pessoal, até aqui, tudo bem? Tudo bem? Próxima semana nós vamos pegar o capítulo 2. Combinado? Capítulo 2. Certo? Próxima semana o método um pouquinho diferente, tá? Vamos testando um outro, para não ficar sempre na mesma, tá bom? Então a gente dá uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali, tá bom? E a gente vai fazendo. Então, alguma pergunta? Eu quero fazer uma. Diga. Edson, ela estava na época de Paulo sob o domínio de Roma também? Sim. O Império Romano, ele pegava desde a Espanha e da Lusitânia, que é Portugal e Espanha, e ia até as beiras do Império Medo, que pega aquela região além persa. Então, toda a Europa e toda essa parte da Turquia, da Palestina, da Síria, de Damasco, toda aquela região que chamamos do Oriente Médio, parava ali no Império Medo, que é o império que então barrava ali. Depois se tratava uma cidade grande, Acho que Éfeso foi a segunda maior cidade A quarta? De Roma. Isso. A quarta? É a quarta. Lá também houve um conflito entre os pagãos cristãos e os judeus cristãos? Lá teve conflitos com os judeus, eram a gente fala assim, conflito interno e paralelo. Interno, tinha gente dentro da comunidade que era judaizante, então isso dava problema na comunidade, porque eu acredito que a salvação vem por Jesus. Sim. Só que o judaizante fala que a salvação por Jesus vem se eu for judeu. Então, o pagão tem que virar judeu para ser salvo por Jesus. Então, essa era a ideia deles. Então, isso dava muito conflito interno, ainda mais com Paulo. Para Paulo, a salvação vem de Jesus, não vem do judaísmo. Jesus salva judeu e grego, judeu e pagão. Jesus salva. Eu não preciso virar judeu para ser salvo, porque é ele quem salva e não o judaísmo. Então, Paulo tem isso claro. Isso dá muito conflito dentro das comunidades. O conflito paralelo com a sinagoga. É porque nós cristãos, nós somos os verdadeiros herdeiros do judaísmo. Os rabínicos. Não, vocês não são judeus. Vocês seguem um morto que fala. Na ideia deles. Vocês não são judeus. Então, é uma outra experiência. Então, esse conflito é paralelo. Conflito externo. Você está em Roma, você está em Éfeso. Éfeso é uma capital imperial. Você em Éfeso, você liberta escravos. Ao você libertar seus escravos, os outros escravos começam a se revoltar contra os seus senhores, querendo também liberdade. Com isso, a prefeitura local vai ficar contra você que libertou os escravos, e aí eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, não vou. A mulher começa a falar nas assembleias, tinha que ficar quietinhas, agora elas estão falando, os maridos ficam bravos, e aí então vão reclamar, olha, as mulheres estão revoltosas, elas estão respondendo, estão fazendo isso. Ela queria sair fugido. E aí vai. Então o que acontece? Aquilo que acontece em Éfeso, em Filipos, nas diversas cidades, em Éfeso também aconteceu.
Então Paulo também recebe muito problema em Éfeso, porque a fé cristã muda os costumes. Muda os costumes. Eu estava, por exemplo, conversando ontem com uma família, e parte da família é da Bolívia. E aí estava falando que lá na Bolívia, então, quando vai ter o jantar, o almoço, o café, a mulher serve todo mundo na casa. E ela vai servindo, dá uma bicadinha aqui, serve, dá uma bicadinha, troca os pratos, serve. E aí o que acontece? Todo mundo está terminando de comer, ela ainda não comeu. Não comeu. Só que vieram para o Brasil. Aí quando chegaram no Brasil, no primeiro churrasco, cada um serve aí, é só pegar aqui, pegar as coisas. Aí a mulher, nossa, a gente aqui, cada um se serve? Cada um se serve. Adivinha o que aconteceu na casa dela? Gente, não parece pouca coisa? Ela estava me falando ontem que foi uma gigantesca libertação. Ela fala assim, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Ela falando isso ontem para mim. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Eu falei assim, não, aqui vai ser minha terra. Aqui vai ser minha terra por causa do servir o prato. Imagine isso, né? Em Éfeso. Imagine essas pequenas mudanças de costumes, a libertação que isso representava. As mulheres não poderem falar nas assembleias e de repente na igreja ela pode falar. Ela deve falar. Nossa! Imagine uma mulher coordenando a comunidade. Gente, isso era inconcebível. E Cristo promovia isso. Ele é a cabeça da igreja. Cristo quis assim. É desse jeito que ele quer. Então isso causava revolução. Paulo teve muito problema, a igreja local teve muito problema, teve muita perseguição, teve muito problema, tanto quando a comunidade estava aos cuidados de Paulo e sua equipe, quando a comunidade de Éfeso estava ao cuidado do discípulo amado e de sua equipe. Problemas. Porque essas pequenas mudanças culturais eram verdadeiras revoluções para aquele povo. É uma verdadeira revolução. Olha, não ter que servir o prato para o homem, cada um servir o seu, gente, isso é uma liberdade tão grande, Ela falava assim, olha, é claro que as crianças pequenas eu servia. Mas quando eu pude falar assim para o meu marido, você se serviu ontem no churrasco sozinho, você pode se servir sozinho aqui. Aí ele olhou assim para ela, mas está morando no Brasil também, ele sabe que é assim. Aí ele começou a se servir também. Nossa, um grande gesto de liberdade. Que coisa, né? Isso. Então isso acontecia assim, Paulo. É verdadeiro o fato, né, de Éfeso ser uma cidade costeira e abrigava muita gente de vários lugares e a comunidade rejeitava essas pessoas por não ser vindo do judaísmo? O judaísmo tinha essa questão, né, de assim, olha, evitar o contato com estrangeiros. Acontece que os judeus em Éfeso são estrangeiros. E aí o que acontece? Quando a gente é estranho num lugar, a nossa tendência, devido aos preconceitos que às vezes acontecem, muitas vezes acontecem, muitas vezes acontecem, esses preconceitos fazem com que a gente vá vivenciando relações com quem nos é próximo. Então, os judeus, eles se aproximaram dos judeus. Por isso, então, você encontra uma sinagoga lá, onde congrega as pessoas que são judias. E o que acontece? Os judeus evitavam um pouco essa mistura. Então, se tem isso, né? Só que o grande preconceito que ali é vivenciado, se dava pela questão da escravidão. Você tem escravos e livres, aí que o bicho pega. Eu sou livre, mas eu tenho escravos. E aí na comunidade, o escravo e o livre, ele comem do mesmo pão consagrado. E tem vezes que o escravo vai na minha frente, ele come primeiro do que eu. Sendo que em casa ele me serve, só depois ele vai comer.
Então, essas relações também foram sendo trabalhadas. Então, o que acontece? A sinagoga, para manter o bem-estar com o império, a sinagoga pedia para as mulheres ficarem de boca fechada. Pedia para os escravos não se revoltar. Só que a fé cristã não, a fé cristã é para se libertar. Então o que acontece? Os judeus eles tinham uma maior habilidade, então, de viver a política de boa vizinhança com o império. Os cristãos não tinham isso, então os cristãos eram perseguidos nesse sentido. E então os cristãos eles tinham uma habilidade melhor de lidar com os estrangeiros, porque para nós cristãos, nós nos consideramos estrangeiros. Nós cristãos, eu e você, nós somos estrangeiros, gente, a gente só está aqui de passagem. Sabe essa história de patriotismo? Isso é uma cafonice, gente, uma cafonice para a gente, de fé cristã. É porque o meu país, a gente vai lá na igreja, lá em tal lugar, eu entro na igreja, é minha casa lá, é minha casa, me sinto em casa, lá na nossa igreja, em outro país. O pessoal nem está falando a minha língua, eu não estou entendendo nada que eles estão falando, mas eu sei que estavam rezando o Pai Nosso. Isso eu sabia. E eu comecei a rezar o Pai Nosso com eles, do jeito que eles terminaram, eu terminei o Pai Nosso, no mesmo tempo. As palavras se encaixaram, as minhas com as deles. Lá. Então, nós somos estrangeiros aqui nessa terra, a gente está de passagem aqui, não é? Só que alguém colocou na nossa cabeça de que porque nós temos a nossa pátria, porque nós temos isso e aquilo. Não, a gente está aqui de passagem, né? A gente vive aqui 100 anos, talvez, alguns aqui cheguem a isso, né? Vive 100 anos e depois vai embora. Depois não pisa mais aqui não. Acabou. Mas já era, não põe mais o pé aqui de forma alguma. E cadê o patriotismo? Ou você acha que vai cantar o hino do Brasil no céu? Alguém pensa isso? Então, me perdoe. Se pensar isso, é muito cafona. É muito cafona. Não vai. Depois que nós perdemos de 7-1 mesmo, fica difícil. Então, o que acontece? Essas divisõezinhas, essas coisinhas, não tem sentido. Então, para os cristãos, não tem sentido ser estrangeiro. Só que o que é legal, apesar dos cristãos se sentirem estrangeiros em sua própria pátria, eles eram considerados os melhores cidadãos da pátria, porque não roubam, porque dá pão para quem tem fome, porque se alguém passa para trás não vai ficar criando enguiço. Então o que acontece? Os cristãos eles eram melhores do que os outros naquela experiência. Então, nos sentimos estrangeiros, mas vivemos como os melhores cidadãos. Estamos aqui, nessa passagem, mas se eu estiver num outro lugar, eu vou viver na moda daquele lugar e vou sentir que lá também é minha pátria. Apesar de me sentir estrangeiro em toda a pátria. Então, essas contradições é típica de quem segue Jesus. Aqui nós estamos de passagem. A nossa cidadania não é daqui. A nossa cidadania é do céu. Então, nós somos cidadãos do céu. Lá é a nossa pátria. Então, aqui é só de passagem. Então, essa questão mesmo, os estrangeiros, a comunidade cristã tinha uma maior facilidade. E os judeus ali tinham uma maior dificuldade de vivenciar isso. Então, mais ou menos por aí. Ok, pessoal? Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Levai a todos a força de Cristo, ide em paz, tomai um caldo e o Senhor nos acompanhe. Amém. Adeus. Amém. Muito bem.